Olá pessoal, aqui é o professor André. Nesse vídeo sobre comandos pneumáticos sequenciais, eu vou apresentar o método cascata. Acompanhe o vídeo. Então, iniciando pelas etapas para o desenvolvimento de um projeto por meio do método cascata. Como vocês podem acompanhar aqui, nós temos 8 passos a seguir, 8 etapas. Então, a primeira etapa, determinar a sequência de trabalho para conhecer a máquina. Número 2, separar os movimentos em grupos. Número 3, desenhar os elementos de trabalho, que são os nossos atuadores. Número 4, desenhar os elementos de comando correspondentes. Número 5, desenhar as linhas auxiliares. Número 6, desenhar os elementos da cascata. Número 7, desenhar os elementos de partida. E por fim, o número 8, desenhar os elementos de sinais. Então, vamos ver o que é cada uma destas etapas e como desenvolver elas de maneira adequada. Então, a número 1, determinar a sequência de trabalho da nossa máquina. Nós temos aqui como exemplo uma esteira de 2 níveis, que já foi utilizada no vídeo do método intuitivo. Então, para recordar, o nosso pacote vem pela esteira número 1, é elevado para a esteira número 2, o cilindro 2A ejeta o pacote para a esteira número 2, o cilindro 1A retorna e o cilindro 2A retorna. Então, utilizando uma representação num formato cronológico, uma representação cronológica, nós temos basicamente aqui o cilindro 1A avança, 2A avança, 1A retorna e 2A retorna. Porém, esta sequência é a mesma que foi utilizada no método intuitivo no outro vídeo e se trata de uma sequência direta. Como o nosso interesse agora é estudar o método cascata, ele é mais adequado, ele é recomendado quando nós temos uma sequência indireta. Portanto, nós vamos considerar uma pequena alteração no funcionamento da nossa máquina. Primeiramente, retornará o cilindro 2A e, por fim, retornará o cilindro 1A. Então, o nosso cilindro 1A eleva o pacote, o 2A ejeta o pacote e retorna, e, por fim, o 1A retorna à posição inicial, aguardando o próximo pacote. Então, desta forma, nós temos aqui numa representação algébrica, uma indicação algébrica, 1A mais, 2A mais, 2A menos e 1A menos. Separando a sequência em duas partes, na metade, nós temos então aqui a ordem dos movimentos 1A, 2A na primeira metade, 2A, 1A na segunda metade, ou seja, o oposto. Isso indica que nós temos uma sequência indireta. Esta indicação de ser uma sequência indireta faz com que nós tenhamos que utilizar o método cascata. Se nós utilizarmos agora, nesta nova sequência, o método intuitivo, vai aparecer no nosso projeto uma sobreposição de sinais que faz com que em algum momento uma das válvulas 5 duas vias duplo piloto seja pilotada dos dois lados, nos dois pilotos ao mesmo tempo, e isso irá acabar travando o funcionamento da nossa máquina, do nosso circuito pneumático sequencial. Então, adotaremos aqui o método cascata. Então, o segundo passo recomendado é separar os movimentos em grupos. O que isso significa? Nós temos aqui os 4 movimentos da nossa máquina, 1A mais, 2A mais, 2A menos, 1A menos. Separar os movimentos em grupos significa fazer uma representação visual bastante simples nesta sequência de movimentos, de forma a nunca deixar 2 ou mais movimentos do mesmo cilindro juntos. Então, como isso aconteceria? Por exemplo, nós temos aqui o avanço do cilindro 1A para começar. Na sequência, o avanço do cilindro 2A. Este é um cilindro, este é outro cilindro. Se dermos continuidade, aparece novamente o cilindro 2A.
Como este cilindro é o mesmo que este aqui, nós não podemos deixar estes dois movimentos no mesmo grupo. Portanto, faremos uma divisão aqui. Então, nesse primeiro grupo, nós temos o cilindro 1A, o cilindro 2A. Separamos. Começamos um novo grupo e analisamos ele. Cilindro 2A, ok. Cilindro 1A é diferente deste, porém, nesta análise, nós sempre observamos o final da sequência com o começo dela. Então, cilindro 1A, lá no começo, cilindro 1A de novo. Então, este movimento não pode ficar no mesmo grupo que este movimento. Então, aqui nós indicamos uma nova separação. Então, nós temos aqui agora dois grupos, o grupo número 1 e o grupo número 2, onde dentro de cada grupo aparece apenas uma vez cada cilindro. Aqui uma vez o cilindro 1A, uma vez o cilindro 2A. Aqui uma vez o cilindro 2A e aqui uma vez o cilindro 1A. Então, acabamos de separar os nossos movimentos da sequência em dois grupos, neste caso aqui. Nessa representação, nessa separação de grupos aqui, eu já recomendo fazer uma representação dos fins de curso de uma maneira prática, da mesma forma que foi feita no vídeo do método intuitivo. Então, aqui nós temos os nossos dois cilindros, 1A e 2A, com os seus sensores de recuado e avançado para facilitar a nossa visualização. E aí o procedimento é o mesmo que foi adotado lá no vídeo do método intuitivo. Então vamos lá. Primeiro movimento, avança o cilindro 1. Quando o cilindro 1 avança sua haste, a haste aciona o sensor, o rolete, 1S2. Então ele avança e aciona o 1S2. O 1S2 vai causar o avanço do 2A. O 2A avança e aciona o 2S2. O 2S2 sendo acionado, ele vai causar a troca de grupo. Observe que aqui a seta azul não está apontando diretamente para o recuo, para o retorno do 2A. Ela está apontando para a nossa separação que foi feita em verde. Esse traço em verde sempre vai indicar troca de grupo, no caso do 1 para o 2. Então, nós temos aqui o cilindro 2A que avançou, acionou o 2S2 e o 2S2 troca de grupo. Em seguida, nós veremos como isso se encaixa no restante do projeto. Trocado de grupo 1 para o grupo 2, iniciamos então este novo grupo 2. A primeira coisa que acontece dentro do grupo 2 é retornar o cilindro 2A. O cilindro 2A retorna e aciona o 2S1. Acionando o 2S1, o 2S1 causa o retorno do cilindro 1A e finaliza o ciclo de funcionamento. Nós temos aqui o cilindro 1A acionando o sensor, o rolete 1S1, mas por hora deixaremos isso de lado. Então, finalizamos a sequência. Para repetir a sequência, o que nós precisamos fazer? Obviamente, pressionar uma válvula botão, que dá o início de ciclo. Então, nós teremos aqui, para recomeçar o funcionamento, a válvula botão S1. Pressionando a válvula botão S1, ela causará a troca de grupo. De novo, uma nova troca de grupo. Essa troca de grupo é diferente da anterior. Esta troca de grupo trocou do 1 para o 2. Esta troca de grupo troca do grupo 2 de volta lá no início para o grupo 1. E entrando no grupo 1, a primeira coisa que acontece é avançar o cilindro 1A. Outra coisa importante observar é que dentro do ciclo de funcionamento da nossa máquina, a primeira troca de grupo não será esta aqui, será esta. Por quê?
Ora, se nós considerarmos que o ciclo de funcionamento da nossa máquina inicia pressionando a válvula botão está aqui. Então, ao pressionar a válvula botão, inicia o ciclo de funcionamento já com uma troca de grupo. Esta é a primeira troca. Durante o processo, chegamos aqui, segunda troca de grupo. Continua o processo e para aqui no final, aguardando novamente o acionamento do operador do sistema pela válvula botão. Então, assim que se dará a nossa sequência, já dividida em dois grupos. A terceira etapa que nós temos aqui, então, é desenhar os nossos elementos de trabalho. Estão colocados aqui, cilindro 1A, sensor ou rolete 1S1 e 1S2, cilindro 2A, rolete 2S1 e 2S2. Quarta etapa, desenhar os elementos de comando correspondentes. Então, assim como foi lá no vídeo do método intuitivo, cada cilindro tem a sua válvula 5 duas vias duplo piloto, a 1V1 para o cilindro 1 e a 2V1 para o cilindro 2. Lembrando que aqui, da forma como estão conectadas as vias de utilização nas câmeras dianteira e traseira do nosso cilindro, tanto do 1A quanto do 2A, o piloto 14 será responsável pelo avanço, o piloto 12 será responsável pelo retorno do nosso cilindro. O quinto passo é desenhar as linhas auxiliares. No projeto, essas linhas auxiliares elas aparecem como dois longos traços, mas na montagem prática elas não estarão depois tão claras, porque elas são conexões pneumáticas de vários elementos. Mas no projeto, no desenho, nós podemos fazer dessa forma aqui, que facilita muito a construção do projeto. Então, primeira coisa, quantas linhas auxiliares de pressão nós precisaremos? A mesma quantidade de grupos que nós temos. Então, em projetos maiores, se nós tivermos 3 grupos, são 3 linhas auxiliares. 4 grupos, 4 linhas auxiliares, e assim por diante. As linhas auxiliares, elas são identificadas de cima para baixo, e essa identificação é muito importante, pois durante o desenvolvimento do nosso projeto, nós precisaremos relacionar a linha número 1 com o grupo número 1, a linha número 2 com o grupo número 2. Ok? A etapa 6 é desenhar os elementos da cascata. Os elementos da cascata são válvulas 5 duas vias duplo piloto exatamente igual ou iguais, depende da quantidade, a estas que são usadas para comandar os nossos cilindros. Então, nós temos, na verdade, aqui 3 válvulas exatamente iguais, do mesmo modelo. Porém, a 1V1, ela comanda diretamente o atuador 1, cilindro 1. A 2V1 comanda diretamente o cilindro 2. E a 0V1, observe que o primeiro número da identificação dela não é nem 1 e nem 2, porque ela não está diretamente conectada nem ao circuito do cilindro 1, nem ao circuito do cilindro 2. Ela está conectada em partes que vão fazer o funcionamento dos 2 cilindros. Então, por isso ela é numerada como 0. E o que ela vai comandar é a pressurização das linhas auxiliares de pressão. Então, assim como esta válvula ou esta comandam ou pressurizam ora a câmara dianteira, ora a câmara traseira do cilindro, esta válvula pressurizará ora a linha número 2, ora a linha número 1. E aqui um detalhe muito importante é qual linha inicia pressurizada? A linha auxiliar que deve iniciar com pressão pressurizada, mas pressurizada pela válvula, não recebe pressão direta do sistema de ar comprimido, é por meio da válvula 0V1, é a linha referente ao último grupo. Então, se você observar da esquerda para a direita, o último grupo é o número 2.
Portanto, a linha número 2 necessita iniciar pressurizada. Então, observando aqui a nossa válvula da cascata, o ar comprimido chega na via número 1 dela e é aplicado aqui, saindo pela via de utilização número 2, diretamente na linha 2. Já a linha auxiliar número 1, ela está conectada na via de utilização número 4 e neste momento em repouso não está recebendo pressão. Ela somente receberá pressão quando a nossa válvula for pilotada pela conexão número 14, onde a nossa simbologia aqui se deslocará, representando o funcionamento da válvula, bloqueará o ar comprimido que ia para a linha número 2 e, por meio desta seta aqui, que virá para este local, pressurizará então a linha número 1. Outra característica importante é que nós sempre precisaremos de uma quantidade de válvulas da cascata equivalentes à quantidade de grupos menos 1. Então, o nosso projeto possui 2 grupos, 2 menos 1, uma válvula da cascata. Se nós tivéssemos um projeto um pouco mais complexo com 3 grupos, 3 menos 1, 2, 2 válvulas da cascata. E elas possuem uma interconexão adequada a ser feita. Um último exemplo, um projeto com 4 grupos, 4 menos 1, 3. Nós teríamos 3 válvulas da cascata iguaizinhas a esta, a 0V1, a 0V2 e 0V3, associadas entre si de uma maneira adequada. Existe um padrão para isso, mas eu não vou mostrar nesse momento porque não é a questão. Então, a sétima etapa é desenhar os elementos de partida e para isso eu estou trazendo aqui uma outra indicaçãozinha para facilitar. A partir de agora, para desenhar os elementos de partida e também os elementos de sinais, nós vamos considerar que aqui nós temos a origem do ar comprimido, aqui nós temos o elemento pelo qual o ar comprimido irá passar, e aqui, na nossa, digamos assim, linha do meio, são 3 linhas marcadas pelo tracejado em cinza, será o destino do nosso ar comprimido. Então, o ar comprimido sairá daqui, passará por este elemento, um deles, e chegará ao seu destino. Observe também que cada elemento está apontando para um movimento. Então, aqui nós vamos relacionar o rolete 1S2 com o movimento 2 a mais. O rolete 2S2 com esta troca de grupo. E assim sucessivamente. Lembrando também que aqui a troca de grupo, como é trocar de grupo 1 para 2 e 2 para 1, na prática significará trocar de linha auxiliar de pressão. Trocar a pressão da linha 1 para a linha 2 ou eventualmente da linha 2 para a linha 1. Então, desenhando o nosso elemento de partida, que é a válvula botão S1, o que nós temos aqui? Aqui está o nosso elemento S1. Está aqui. Qual é a origem? A origem é o grupo 2. Então, o ar comprimido vem da linha 2 para a nossa válvula botão. Qual é o destino? O destino é a primeira, como eu expliquei anteriormente, troca de grupo. A primeira troca de grupo será realizada pelo piloto 14 e a segunda depois pelo piloto 12. Por isso é importante essa conexão aqui corretamente, como eu expliquei. Então, se nós observarmos este pedaço, esta parte do projeto que está montado até então, nós temos aqui o ar comprimido passando pela válvula da cascata, pressurizando a linha auxiliar número 2. Esta linha auxiliar leva o ar comprimido até a entrada número 1 da válvula botão. Ao pressionar a válvula botão,
que é a S1, o ar comprimido passa e pilota a válvula da cascata. Pilotando a válvula da cascata, estamos realizando a primeira troca de grupo, que é do grupo 2 para, lá no começo, o grupo 1. Ou seja, nós vamos tirar o ar comprimido da linha 2 e aplicar na linha número 1. Então, como eu falei, o número da linha auxiliar está diretamente ligado ao número do grupo. Se você tiver essa percepção, vai facilitar muito o desenvolvimento do projeto. Continuando, então, nós vamos desenhar os elementos de sinais. A primeira coisa que eu recomendo, antes de pensar nos roletes 1S2, 2S2 e assim por diante, é observar qual é o primeiro movimento de cada grupo. Lembra o que eu expliquei antes? Aqui, por exemplo, o 2S2 ele não vai acionar o retorno do 2A, ele vai acionar a troca de grupo. Então nós não temos um sensor, um rolete para fazer este movimento que é o primeiro do grupo 2. Da mesma forma, o botão ele está fazendo esta troca de grupo. Nós não temos um botão ou um rolete fazendo este primeiro movimento do grupo 1. Então, o primeiro movimento de cada grupo sempre receberá ar comprimido da origem. O que é a origem aqui? Vamos lá, a origem é a nossa linha de baixo. Então, observe, o avanço do cilindro 1A, que é este piloto 14, receberá ar comprimido da sua origem, que é o grupo 1, ou seja, aqui ó, diretamente da linha 1. Então, a linha 1 está conectada diretamente a este piloto. Da mesma forma, o retorno do cilindro 2A, que é realizado pelo piloto 12, aqui quando o piloto 12 é pressurizado, ele receberá ar diretamente da origem, que é a nossa linha número 2, aqui, grupo número 2. Então, observe que o piloto 12 da nossa válvula 2V1, que é responsável pelo retorno do cilindro 2A, o 2A-, está recebendo ar comprimido diretamente da linha auxiliar número 2. Então, se a primeira coisa nós fizermos isso, tivermos este olhar, observar qual é o primeiro movimento de cada grupo, nós já conectamos este piloto e este piloto e já, de certa forma, eliminamos eles. Sabemos que não será necessário conectar mais nada neles. Eles não receberão um comando de roletes. Dando continuidade, então, aqui aos elementos de sinais, né? Nós temos aqui agora, na nossa sequência, o primeiro rolete que aparece, o primeiro elemento, como eu chamei anteriormente, que é o 1S2. O que o 1S2 faz? Ele recebe ar comprimido da origem 1 e aplica ar comprimido no destino 2A+. Então, olha aqui o 1S2. Ele recebe ar comprimido na sua via de pressão, lá da origem 1, linha auxiliar 1, e aplica no destino, que é o piloto 14, que ocasiona o avanço do 2A. Continuando agora, nós temos o 2S2. Esse rolete recebe ar ainda da origem 1, porque ele está dentro do grupo 1, e aplica o ar comprimido, atenção aqui de novo, na troca de grupo, a segunda troca de grupo da nossa sequência. Então, aqui está o nosso 2S2, ele recebe ar comprimido da origem 1, linha 1, e aplica ar comprimido no piloto 12, da válvula cascata, que é a responsável pelas trocas de grupo. Quando pilotamos aqui o piloto 12 desta válvula, nós vamos trocar a linha de pressão ou a linha pressurizada da número 1 para a número 2, como estamos fazendo aqui na representação. Estamos saindo do grupo 1 e entrando no grupo 2. O primeiro rolete que aparece dentro do grupo 2 é o 2S1. Então, mesma forma de pensamento. Ele recebe ar comprimido da origem 2 e aplica no destino 1A-. Então, ele está aqui recebendo ar
da origem 2, linha 2, e aplicando no piloto que realiza o retorno do 1A, do cilindro 1A. Aqui, da mesma forma que foi explicado no desenvolvimento do projeto lá do vídeo do método intuitivo, nós temos aquela representação informando, conforme a orientação da norma ISO 1219, que o rolete 2S1, que está aqui, ele inicia operado, ou seja, mecanicamente acionado pela máquina, pelo nosso cilindro 2A no caso. Então, lembre que esta aqui é uma válvula normalmente fechada, porque a posição normal é o quadrado da direita, porém, neste momento ela já começa operada, começa liberando a passagem do ar comprimido pelo acionamento mecânico que está sendo feito aqui. Então, vamos fazer aqui uma simulação de funcionamento para entender melhor como acontece isso. Temos então aqui o nosso sistema montado, como acabamos de ver. Então, primeiramente, pressionamos a válvula botão S1. A válvula botão comutou. O ar comprimido, que já estava na linha auxiliar número 2, vindo aqui pela válvula cascata, chega ao piloto 14 da nossa válvula da cascata. Chegando o ar comprimido no piloto 14, a nossa válvula comuta. Observe que ela trocou aqui o grupo, ou seja, não temos mais pressão na linha 2, agora a pressão está indo para a linha 1. Desta forma, não temos também mais pressão na válvula botão e nem no piloto 14, então, porque trocamos de linha, trocamos de grupo. E, pressurizando a linha 1, instantaneamente já pilotamos o 14 da válvula 1V1, porque é aquela ligação direta, é o primeiro movimento do grupo 1. Então, trocou de grupo, trocou de linha auxiliar, já aplica pressão nesse piloto do primeiro movimento do grupo. A nossa válvula aqui, ela é mecanicamente comutada internamente, né? Temos os triângulos cinza indicando o fluxo de ar. O nosso cilindro 1A inicia o movimento, finaliza o movimento e chega até o nosso rolete 1S2. Desta forma, o nosso rolete 1S2 que está aqui, já recebendo pressão, ele passa a ser operado, ele comuta, e o ar comprimido chega ao piloto 14 da válvula 2V1. A válvula 2V1 recebendo pressão nesse piloto, ela comuta internamente, o ar sai da câmara dianteira do atuador pelo escape, e o ar comprimido é aplicado à câmara traseira do nosso atuador 2A. Desta forma, o nosso atuador 2A, o nosso cilindro 2A, ele inicia o movimento. Logo que ele inicia o movimento, ele sai do nosso rolete 2S1. Então aqui o 2S1 já foi liberado, está na posição normal. Ele inicia o movimento e chega até o rolete 2S2. Chegando no rolete 2S2, que já está recebendo pressão, o 2S2 é operado, né, acionado mecanicamente, e libera aqui o ar comprimido até o nosso piloto 12 da válvula da cascata para realizar a segunda troca de grupo. Então, nesse momento aqui, a válvula comuta, retira a pressão da linha número 1 e volta novamente a pressão para a linha número 2, que era a condição de repouso antes do início de ciclo. Aqui, pressurizando a linha auxiliar número 2, observe que o ar comprimido instantaneamente já foi para o piloto 12 da válvula 2V2, com a intenção de fazer
retornar o cilindro 2A, que é o primeiro movimento do segundo grupo. Então, aquela conexão direta do primeiro movimento de cada grupo. Chegando o ar comprimido aqui, a nossa válvula comuta. O cilindro 2A inicia o retorno, logo no início do retorno ele já sai do rolete 2S2, liberando ele. A haste continua o movimento até atingir o nosso rolete 2S1, que está aqui. Atingindo o rolete 2S1, ele também é operado. Já estava recebendo ar comprimido da linha auxiliar número 2 e libera a passagem do ar comprimido ao piloto 12 desta válvula. O piloto 12, pressurizado por sua vez, comuta a nossa válvula, um V1, e a partir disso, o nosso cilindro 1A inicia o movimento de retorno. Iniciando o movimento de retorno, ele libera o rolete 1S2, já foi liberado aqui, e dando continuidade ao movimento, finaliza o ciclo do nosso sistema. Então, de uma maneira aqui um pouco mais rápida e contínua, pressionamos o botão, avança 1A, avança 2A, recua 2A, recua 1A e finaliza o ciclo de funcionamento. Mais uma vez, então, para observarmos, 1A mais, 2A mais, 2A menos e 1A menos. Aqui é importante considerar que da mesma forma que ocorreu lá no projeto do vídeo do método intuitivo, nós podemos enfrentar um problema. Eu vou pressionar a válvula botão e permanecer com ela pressionada. 1A mais, 2A mais, e aí observe o que está acontecendo aqui no simulador. Nós estamos percebendo aqui que na válvula 2V2 e também na 0V1, na 2V1 e na 0V1, os pilotos 12 e 14, eles recebem pressão alternadamente. Por que isso está acontecendo? Porque nós temos o rolete 2S2, que apesar da simulação não chegar a demonstrar exatamente isso, ele está aqui na ponta da haste do cilindro 2A. E aí então, quando o cilindro 2A toca este rolete, ele começa a voltar, a retornar. Quando ele começa a retornar, ele desaciona o rolete e avança de novo, tocando o rolete. Tocando o rolete, ele começa a retornar. Retornando, ele desaciona o rolete e avança de novo. Então nós vemos aqui a pressão do ar comprimido sendo direcionado ora para a câmera dianteira, ora para a câmera traseira, e então o nosso sistema acaba não funcionando adequadamente. Para resolver este problema, nós vamos então fazer ou utilizar o mesmo método que nós utilizamos lá no vídeo, de novo, do sistema do método intuitivo. Então, algumas técnicas, elas são aplicadas tanto em um método quanto no outro para desenvolver um sistema pneumático sequencial, um comando pneumático sequencial. Então, aqui, usando a mesma técnica, nós observaremos qual é o último rolete da nossa sequência. O último rolete é aquele, claro, que não foi usado até então, mas eu penso que é mais importante ter o ponto de vista que ele é aquele acionado pelo último movimento da sequência. Então, aqui na nossa sequência, o último movimento é o retorno do cilindro 1A, e o cilindro 1A retornando, ele aciona o rolete 1S1. Então, o 1S1 ele vem a estar aqui junto com a válvula botão S1, e aí aquela nossa representação de multiplicação que nos lembra uma lógica do tipo E, ou seja, esta etapa só funcionará se nós tivermos o sinal vindo do S1 e também do 1S1, da válvula botão e da válvula rolete. Então,
o nosso botão S1 ele estava conectado diretamente ao piloto 14 e é nesta parte que nós vamos fazer a alteração então. Junto com o botão S1 aparece então agora o rolete 1S1, os dois conectados nas entradas de uma válvula lógica do tipo E, e a saída desta válvula, então, levando o ar comprimido até aquele piloto 14 que estava envolvido nesta parte do circuito. Aqui, nós podemos ver que o rolete 1S1, da mesma forma que o botão S1, tem origem no grupo 2. Então, da mesma forma que o 1S1 recebe ar comprimido da linha 2, o rolete 1S1 vem aqui e recebe ar comprimido também lá da linha 2. O destino deles é a primeira troca de grupo, passando pela válvula lógica E. Então, o destino deles, passando pela válvula lógica E, é a primeira troca de grupo que é realizada pelo piloto 14 da nossa válvula 0V1, nessa identificação que está aqui. Então, para nós podermos visualizar esse funcionamento que nós temos aqui, vamos então retornar ao nosso simulador. Temos então aqui o nosso projeto com este rolete já implementado, juntamente a nossa válvula lógica E, né? Considerando também aquele detalhe de que o rolete 1S1 ele inicia mecanicamente acionado pela haste do cilindro aqui, né? Então ele já está operado, então de novo, posição normal é normalmente fechada, mas ele inicia aberto. Então, iniciando aqui a simulação, né, do nosso funcionamento, observem que a válvula da cascata já está pressurizando a linha número 2, o retorno do cilindro 2A já está ocorrendo aqui pela pilotagem 12, o rolete 2S1, que já está acionado aqui, também está pilotando esta válvula para manter o 1A retornado, recuado, e a linha de pressão número 2 está alimentando a válvula botão e o rolete 1S1, que também já está acionado mecanicamente aqui, aplicando pressão na válvula E. Quando aplicarmos pressão também deste lado da válvula E, teremos então a liberação do ar comprimido aqui, chegando até este piloto aqui. Então vamos lá para o teste. Um breve toque, avança 1A, 2A avança, retorna 2A, retorna 1A. Então, novamente, isso indica que o nosso ciclo de funcionamento permanece como estava antes, funcionando, porém agora, se mantivermos a válvula botão acionada, olha só o que acontece. Observe que aqui, pela cor das linhas, aparenta estar despressurizando ou desacionando o botão, mas na verdade o que ocorre é que, primeiro, mesmo tendo pressão deste lado da válvula E, a saída despressuriza quando não há pressão aqui. Outro detalhe, em alguns momentos cessa a pressão neste local, porque a válvula da cascata retira a pressão da linha auxiliar número 2, colocando na linha número 1. Então não teremos mais pressão alimentando essas nossas duas válvulas. E observem que enquanto o nosso sistema está com a válvula botão S1 pressionada, o ciclo se repete porque ela é a condição de início e também reinício. Então, se liberarmos a válvula botão S1, o ciclo finalizará e permanecerá em repouso. Então vamos observar. Ok, nosso sistema parou com os cilindros 1A e 2A
na posição de repouso, né, retornados, recuados. Então, vimos que o nosso funcionamento está adequado, está correto agora, né? Então, esses foram as referências utilizadas para a elaboração deste vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.